Boa noite, pessoal. Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos discutir um artigo que eu enviei anteriormente, antecipadamente para vocês, na plataforma. Então, seria interessante que estivessem bastante alunos aqui na nossa sala. Infelizmente, eu estou vendo que o Chorus, ele está bem pequeno, tá? Então, é interessante, gente, que vocês sempre entrem para as discussões, porque isso é importante para a formação de vocês. Mas, então, vamos continuar aqui e eu vou levantar os pontos mais importantes, os pontos mais críticos do artigo, para que eu possa aqui estar divulgando aqui para vocês, discutindo aqui para vocês, certo? Eu vou compartilhar a tela de um questionário de questões referentes a esse artigo, que eu também mandei em uma outra aba de aula para vocês, para que direcionasse a nossa discussão, ok? Então eu vou compartilhar a tela aqui para vocês. Bom, essas foram as questões referentes ao artigo sobre herpes, então, tendo como tema infecções virais. E o tema do artigo é herpes simples, atualização clínica, epidemiológica e terapêutica referente a esse tipo de infecção, né, por esse tipo de vírus. Então, para vocês lerem, né, a proposta era para vocês lerem e responderem às seguintes questões, que são questões bem simples. Algumas são um pouco mais complexas, mas não tão complexas assim, que vocês, lendo o artigo e buscando também auxílio em outros artigos, em outras literaturas, nada que essas outras literaturas não pudessem esclarecer para vocês. Certo? Então, vamos à primeira questão referente a esse artigo. Tá? A primeira questão diz o seguinte: que tipo de micro-organismo é o causador da herpes? Tá? Só lembrando que tem muita gente, né, muitos alunos que não gostam muito desse tipo de discussão. Mas lembrando que isso também, essas discussões, esses artigos, eles serão assunto de prova, tá? Eles entram como assunto de prova, então é importante vocês participarem desse tipo de atividade, tá? Que é muito rico quando vocês participam, quando vocês perguntam, quando vocês têm curiosidades a respeito do tema. Então, a discussão ela fica bastante rica quando vocês participam, certo, gente? Eu espero que nas próximas discussões, lembrando que a gente não está tendo os nossos seminários, então esses seriam temas que a gente trabalharia bastante em seminário, mas, infelizmente, nós temos que estar trabalhando esse tema e outros temas referente aos micro-organismos desta forma. Então, vamos lá. A primeira questão diz: que tipo de micro-organismo é o causador da herpes? Então, essa questão, para quem leu o artigo, é uma questão super direta e super simples, né? Porque pergunta que tipo de micro-organismo é o causador da herpes. Então, quais são os tipos de micro-organismos que a gente tem conhecimento? As bactérias, certo? Fungos, protozoários,
os eumintos. Então, aqui está perguntando o tipo, né? Não é a espécie, nem o tipo de micro-organismo dentro de um grupo de micro-organismos, e sim o tipo de micro-organismo. Se é vírus, se é bactéria, se é fungo, se é um euminto, tá? Então, quem é que causa herpes simples? A herpes é causada por qual tipo de micro-organismo? Por vírus, tá? Logo lá no início do artigo, isso já está bem claro, né? Está bem direta essa questão aqui, ok? Vamos para a segunda questão. A segunda questão pergunta, diz o seguinte: em qual local, né, o HSV do tipo 1 geralmente se manifesta clinicamente? Ou seja, em que local o HSV1, ou seja, o vírus da herpes simples tipo 1, geralmente se manifesta clinicamente? Por onde ele tem tropismo, onde ele vai se manifestar, onde ele irá causar as lesões referentes a essa infecção. Então, a resposta é: em que locais? Nas regiões da boca e nos gânglios trigêmeos. São esses os locais do nosso corpo, né, do corpo do indivíduo, onde o HSV1 irá se alojar, irá causar infecções. Só para deixar bem claro que esses são os locais pelos quais esse tipo de vírus da herpes tem mais afinidade. Mas o HSV1 pode, porventura, se instalar nas regiões onde o HSV2 se instala, onde o HSV2 se manifesta clinicamente, que é nas regiões genitais ou nos gânglios sacrais, tá? Porventura, ele pode causar, mas de forma mais rara. O HSV1, ele tem afinidade, tropismo pelas regiões da boca, né, regiões tecidos orais, periorais e faciais, e também pelos gânglios trigêmeos. A segunda pergunta, a terceira pergunta, no caso, ela diz respeito ao local onde o HSV2 irá se manifestar, tá? Em qual local do organismo, né, em quais tecidos, o HSV2, ou seja, o vírus da herpes simples tipo 2, geralmente se manifesta clinicamente. O HSV1 é na boca, nas regiões periorais, né, e faciais e nos gânglios trigêmeos. E o HSV2 já é nas regiões genitais, né, e nos gânglios sacrais. Mas o HSV2, professor, ele pode também se manifestar clinicamente, né? Se alojar na região da boca? Sim, tá? É um local também onde esse tipo de vírus pode se instalar. Mas a afinidade dele é pelas regiões genitais e pelos gânglios sacrais, certo? Boa noite aos que chegaram agora. Ao iPhone e ao Efarias, vocês estão conseguindo me ouvir? Está dando para me ouvir, meninos ou meninas? Tá dando sim, professora. Ah, sim. Sim ou não? Sim. Alô? Dá sim, professora. Eu não estou conseguindo ouvir vocês. Ah, eu tô lhe ouvindo, professora. Eu vou parar aqui a gravação rapidinho. Se vocês tiveram dificuldade de entrar, vocês estavam tendo dificuldade com o link, com alguma coisa? No meu caso, eu fico com uma certa dificuldade para entrar pelo portal. Aí eu peço o link para poder acessar a aula, que fica melhor. Uhum. Tá, porque vocês nunca se atrasam, né? Quando eu entro já tem gente, eu achei estranho. Mas que bom que pelo menos tem alguém aqui. Vocês receberam, vocês baixaram o artigo que eu mandei, que eu deixei na plataforma para vocês? Que eu postei? Sobre herpes. Alguém baixou?
viram que estava lá, eu postei, se eu não me engano, foi na quinta ou na sexta, o artigo e umas questões referentes ao artigo. Alguém conseguiu baixar? Vocês viram esse material lá? Alguém responda, por favor. Se não viram, tudo bem. Se não viram, na verdade, se não baixaram, tudo bem, porque o material estava lá, tá? Mas só para que vocês tomem um pouquinho mais de cuidado, para sempre estar dando uma olhada, ver se a gente não deixou algum material lá, tá? Porque a nossa aula de hoje é uma discussão, uma atividade, uma discussão de um artigo científico sobre infecção viral pelo vírus da herpes, que seria um dos temas do nosso seminário, tá? Caso a gente tivesse totalmente 100% presencial. Mas o material estava lá, tá? Mas se alguém, porventura, conseguiu baixar, eu peço que vocês abram o artigo, e aí eu vou voltar a rebobinar a fita aqui e a gente vai começar a discussão, começar a responder as questões a partir de agora, tá? Que nós já temos alguns alunos aqui. Eu vou compartilhar de novo aqui a tela. Estão conseguindo ver? Compartilhamento. Estão conseguindo ver, gente? Sim, professor. Sim. Tá. Então, vamos lá. Então, esse artigo é referente a herpes simples. O título é Herpes simples, a atualização clínica, epidemiológica e terapêutica. Tá? Então, é para vocês lerem o artigo e responderem essas questões. São 7 questões, algumas questões bem diretas e apenas algumas que são um pouquinho mais trabalhosas. Tá? Vocês estão conseguindo me ver? Ou a câmera está desligada? Estão conseguindo me ver, gente? Alô? Tá dando sim, professora, para lhe ver. É estranho isso aqui. Tá. Então, vamos lá. A primeira questão. Que tipo de micro-organismo é o causador da herpes? Vocês sabem? Essa é fácil. Nem precisaria ler o artigo para vocês responderem essa questão. Quando eu falo que tipo, né? Que tipo de micro-organismos dentro de um grupo? Eu estou falando que tipo de micro-organismo. Vou dar exemplos para vocês. Se é bactéria, se é vírus, se é fungo, se é euminto. Que tipo de micro-organismo? O que vocês acham? Hein? Alguém Vírus, aí? professora. É vírus, muito bem, tá? Então, o micro-organismo causador da herpes são os vírus, tá? Aí agora a gente vai ver que tipo de vírus são esses. E aí nós temos a segunda questão. Quem é que pode ler a segunda questão para a gente? Quem pode ler? Alô? Sumiram? Quem pode ler a segunda questão? Hoje vocês estão bem tímidos, né? Em qual local o HSV1 geralmente se manifesta clinicamente? Em qual? O que vocês acham? HSV1. HSV1. Vocês sabem o que significa o HSV? Vírus, né? V de vírus, da herpes simples, tá? Vírus da herpes simples tipo 1. Por que tipo 1? Porque tem o tipo 2, tá? Para diferenciar. Então, em qual local, geralmente, o HSV1 se manifesta clinicamente? Onde ele se instala para causar lesões? Vocês acham? Em qual local do nosso corpo? Quem aí tem um palpite? Ninguém? Meio ponto,
Será que oferecendo ponto? Acabou o tempo. É na região da boca, tá? Na região da boca, ou periorais, tá? Ou faciais, nessas regiões mais próximas à boca. E também nos gânglios trigêmeos, tá? Em gânglio, nessa região aí de inervação dos gânglios trigêmeos. Certo, gente? A terceira pergunta já traz a respeito, a mesma pergunta, só que a respeito do HSV2. Onde o HSV2 ele se instala clinicamente? Vocês acham? Onde? Alguém respondeu aí? Eu perdi. Aonde? Nas regiões genitais, gente. Tá? A HSV1 se instala nas regiões periorais e gânglios trigêmeos. O HSV2, ele já tem tropismo, afinidade por onde? Pelas regiões genitais e pelos gânglios sacrais. Agora, eu esperaria uma pergunta desse tipo de vocês. Ah, professora, mas o HSV1, ele pode também se instalar nas regiões genitais? Pode, tá? Porventura, raramente, o HSV1 pode se instalar nas regiões genitais, mas a afinidade maior dele, o tropismo maior dele é pelas regiões periorais, tá? E gânglios trigêmeos. Assim também o HSV2. O HSV2 ele é encontrado causando infecção nas regiões genitais, mas ele também pode causar infecção nas regiões da boca, tá? Nas regiões periorais, faciais e nos gânglios trigêmeos. Deu para entender isso daí? Sim ou não? Sim ou não? Sim, professora, entendi. Ótimo. Vamos para a quarta questão. Quero que alguém leia aí, que vocês estão muito caladinhos. Posso ler, professora? Quem falou? Sou eu, André. Então, pode ler, André. Fique à vontade. Quais as formas de contágio para o HSV1 e para o HSV2? Tá. Quais as formas de contágio para o HSV1 e HSV2? E aí, o que vocês acham? Bom, boa noite. Chegou uma aluna aqui. Você leu o artigo? Mais ou menos? Gente, essa daqui é muito fácil. Porque só como vocês já conhecem, olha, a questão 2. Perguntou em qual local geralmente o HSV1 se manifesta. Então, ele se manifesta onde? Nas regiões orais, né? Na boca e regiões perifaciais. E o HSV2 se manifesta onde? Nas regiões genitais. Então, como é que eu vou me infectar, né? Como é que as pessoas podem se infectar por meio desses tipos de vírus? Basta eu conhecer onde eles se instalam. Então, quais são as formas de contágio do HSV1? Quais são? O professor é em contato com a lesão. Muito bem, né? Isso. Por meio de contato com as regiões infectadas, que no caso do HSV1 é quem? Quais são as regiões? Com as regiões periorais, né? Com lesões nas regiões periorais ou faciais. Por quê? É ali que o vírus está instalado. Então, se você ali no carnaval, né? Chegar ali com a gatinha, você com o gatinho tá lá com aquela lesãozinha na boca, você vai beijar? E Não. se você também tiver com uma lesão, né? Porque para que vocês possam se infectar, vocês também têm que estar com alguma lesão, que é a porta de entrada para o vírus. Tá? Então, quais as formas de contágio? A resposta seria, no caso do HSV1,
por meio de contato com as regiões periorais, né? Ou orais, né? Bucais e perifaciais infectadas. E o HSV2 seria o quê, gente? Professor, poderia ser também por objetos, copo, compartilhar copo, essas coisas também? Também. Se a pessoa lá que está com a infecção bebeu algo num copo, né? Comeu algo com uma colher e ali ela deixou o vírus instalado, o vírus ele vai ficar ali cristalizado, tá? Se uma pessoa saudável que tiver com uma determinada lesão for utilizar aqueles objetos, ela também irá obter a infecção. Professora? Certo? Ok. Muito bem observado. Oi. Obrigada. Necessariamente, a pessoa tem que ter uma lesão, né? Se ela não tiver nenhum tipo de lesão, ela não se infecta? Se ela não tiver lesão, ela não se infecta, porque o vírus ele não vai conseguir entrar. Ela tem que ter uma lesão, que é a porta de entrada para o vírus. Tá certo, obrigado. Tá? Mas geralmente na boca, né, a gente tem algum tipo de lesão, ou pela escovação do dente, alguma região ali, e só basta uma lesãozinha para que o vírus tenha uma porta de entrada para se instalar. Tá? Então, tenham muito cuidado aí no carnaval, que já está ali quase chegando, né? Estamos próximos do final do ano. Vocês já entenderam, né? Então, HSV2, já respondo HSV2. Forma de contágio da HSV2. Vocês acham? Hein? Onde é que o HSV2 se instala? Em Contato contato, sexual, né? Ele se instala nas regiões genitais. Certo? Então, uma forma de contágio seria o quê? Contato com regiões infectadas, né? Com as regiões genitais infectadas, que no geral é por meio do ato sexual. Certo? Contato com regiões infectadas. No caso do HSV2, as regiões genitais que estejam ali com alguma lesão, que estejam infectadas. Aí vocês podem acrescentar, sendo que uma das principais formas de contágio é por meio do ato sexual. Tá? Não só penetração, como sexo oral também. Professora? Certo? Oi? Nesse caso também tem que ter algum tipo de lesão na pessoa que está saudável, que tem contato, ou só mesmo o ato em si já contamina? O ato em si, sem a utilização do preservativo, já contamina, porque no ato sexual ocorre muito o quê, gente? Fricção, né? Essas fricções causam microlesões que vocês não sentem, que faz com que o vírus possa adentrar a corrente sanguínea e se instalar. Certo? Deu para entender? Eu sim, professor. O ato sexual não é forte? Ou é bem fraquinho? O que vocês acham? É forte, né? Então, causa ali lesão. Então, se não tiver com o preservativo, tem grande chance da pessoa se contaminar. Tá certo? E vocês sabem que a herpes é uma doença que tem cura ou não tem cura? Não tem cura. A herpes é incurável. Então, uma vez instalada, ela sempre vai estar ali. Eu acho que tiver com baixa imunidade de volta. Isso. Basta você estar com a sua imunidade baixa, o vírus ele pode entrar no processo de replicação e aí você ter os sintomas. Certo? Então, muito cuidado aí com os amores de carnaval e o sexo sempre é prevenido, tá? Usando preservativos. Então, até agora, tranquilo, né? Bem facinho. Qual é o tipo de micro-organismo? São vírus, que causa a herpes. O local do HSV1, onde ele se instala? Na boca, né? Nas regiões bucais, ou vocês podem colocar também regiões periorais, perifaciais, e nos gânglios trigêmeos. HSV2, regiões genitais, né? Na vagina, no órgão sexual masculino, no pênis, né?
Agora, a quinta questão. Vamos lá. Quem pode ler para a gente? Quem pode ler a quinta questão para a gente? Vou ler, Posso ler, professora. professora? Quais os métodos diagnósticos Olha o gabarito aí. utilizados para estas infecções e o objetivo de cada um? Quais os métodos diagnósticos, né? Para estas infecções e o objetivo de cada um. Alguém aí, salve a pátria, diga quais são os métodos diagnósticos. PCR, sorologia. PCR, sorologia, que mais? Histopatologia. Histopatologia, muito bem. Cultura viral. Cultura. O que mais? Eu listei Coloração aqui direta vários. corpo fluorescente. São 1, 2, 3, 4, 5 que o artigo ele descreve. O primeiro deles é o SWAB com estudo citológico, também chamado de método de Tizank. E aí a questão pede, além dos testes, o objetivo, né? Porque não basta a gente saber o teste, a gente tem que saber para que serve, tá? Então, esse SWAB com estudo citológico, que é o método de Tizank, serve para quê? Hein? Um método com baixa especificidade, pois não distingue o HSV de outras espécies de herpes vírus, reservado para casos atípicos e em pacientes imunocomprometidos. Tá, mas quando eu faço uso desse teste, eu estou buscando o quê? Ah, eu vou fazer um teste, eu quero ver o quê? Qual é a informação que esse teste me dá? Consiste no raspado da base da lesão vesiculosa da pele e coloração pela HE. Tá, aí eu fiz a colheita, né? Peguei o SWAB, por isso que é SWAB como método citológico, fiz a colheita, e aí eu posso fazer o quê? Aplicar essa amostra aonde? Numa lâmina, né? Fazer um esfregaço, e aí eu vou fazer a coloração para eu poder dar contraste, e aí eu vou observar o quê? Células gigantes que podem estar com corpos de inclusão. Esses corpos de inclusão, o que que tem ali, gente? O que que tem nesses corpos de inclusão? São os vírus. O vírus não entra na célula e não começa a se multiplicar, proliferar? Então, ele forma essas bolsinhas, esses corpos de inclusão. E quando você vai olhar no seu raspado, né, na sua lâmina, você consegue ver essas células gigantes com esses pequenos corpos de inclusão. E os vírus estão ali. Tá? Só que, como a colega falou, não é um método que tem especificidade. Eu só sei que tem vírus ali. Eu não sei se é o HSV1, não sei se é o HSV2, ou se é talvez até um outro micro-organismo. Certo? Mas é um dos métodos que podem ser utilizados para logo uma primeira informação. Ah, eu vi corpos de inclusão, o paciente está com todos os sintomas clínicos que me sugere ser, né, uma herpes, aí eu posso já sugerir que possa ser, mas não posso confirmar. Aí eu vou pedir exames mais específicos. Deu para entender, gente? Então, o objetivo desse método é o quê? Observar células gigantes com corpos de inclusão. E esses corpos de inclusão me sugerem o quê? A presença de vírus. Certo? Deu para entender esse primeiro método dos 5? Positivo, professora. Deu? Então, SWAB como estudo citológico, chamado de método de Tizank. Agora, a cultura. Qual é o objetivo de qualquer cultura? Hã? Qual é o objetivo de qualquer cultura, gente? Cultura, o próprio nome já diz, né? Eu vou pegar um meio de cultivo. Cultivar, digamos assim, mais
A gente primeiro tem que pensar no micro-organismo que a gente quer cultivar, né? Que a gente quer colocar no ambiente para ele aumentar a sua população. No caso aqui, qual é o micro-organismo? São vírus. Os vírus, eles conseguem se proliferar fora de uma célula? Não, né? O vírus, ele é um micro-organismo acelular e ele é dependente de uma célula, né? Ele é um parasita celular obrigatório. Então, ele depende de uma célula para que ele possa proliferar. Então, se eu pegar a amostra, mais uma vez eu uso o SWAB, né, para fazer a colheita, se no caso a suspeita for HSV1, colega, da onde eu vou tirar a amostra? Se for HSV1? Das lesões na boca, né, ou na face. Se a suspeita for HSV2, vírus da herpes simples tipo 2, de onde vai ser a colheita? Genitais. Isso, das lesões genitais. Então, pego o SWAB e vou lá no foco da infecção. Depois, o próximo passo é eu fazer o quê? Eu transferir essa amostra para onde? Para o meio de cultivo, com nutrientes. E mais, para vírus eu tenho que ter o quê ali, naquele meio de cultivo? Eu tenho que ter células, né? Eu vou ter que ter alguma célula, que no geral o que é utilizado é o fibroblasto, que ele tem uma proliferação muito boa, né? O fibroblasto, que são células do nosso tecido conjuntivo, são células bastante populosas no tecido conjuntivo, e elas proliferam numa velocidade muito boa. Ou então macrófagos. Por quê, gente? Eu não posso cultivar os vírus sem a presença de células. Porque eles não vão crescer, eles não vão se multiplicar porque não tem célula. Eles vão ficar ali cristalizados. Mas quando eu faço esse meio de cultivo, pego lá o meio de cultivo e jogo essas células. Quando eu coloco a minha amostra lá, que eu fiz a colheita com o SWAB, o vírus vai se espalhar, né, ali naquele meio, logo ele vai procurar quem? As células que estão ali, isso. E aí ele vai entrar nas células e vai começar a proliferar, porque as células têm todo o aparato molecular, né, com enzimas, com todo o aparato que ele precisa molecular para que ele possa proliferar, para que ele possa ler os seus genes, codificar as suas proteínas do capsídeo, né, os seus capsômeros, para formar novos vírus. E aí eu faço esse meio de cultivo e depois eu posso pegar essa amostra, né, cresceu, eu posso pegar uma amostra, mais uma vez colocar onde? Aplicar numa lâmina, fazer um esfregaço, corar e observar também as alterações citopáticas, né? Eu vou observar algumas células saudáveis e eu vou observar células que foram infectadas com um padrão de infecção viral. Deu para entender, gente? Tranquilo. Não? Sim? Tranquilo. Então, ótimo. Então, o cultivo, a gente tem que conhecer o micro-organismo, a gente tem que saber com que micro-organismo a gente está lidando. Logo, a gente vai saber preparar um meio adequado para que esse micro-organismo possa proliferar, tá? E depois disso, a gente tem que conhecer o padrão saudável da célula e para poder comparar com um padrão alterado. E aí eu vou sugerir, realmente pode, essa amostra, esse indivíduo pode estar infectado com o HSV, tá? E se eu coletei de lá da região genital, eu já quase que, não com 100%, porque a gente sabe que o HSV1 também pode se instalar lá, mas eu já posso sugerir que seja o quê, gente? Uma infecção por HS2. Agora, se a colheita for feita de lá das lesões bucais, né, das regiões orais, eu posso sugerir que seja o quê? Infecção por HSV1. Isso, muito bem. Próximo método, vamos ver aqui. Sorologia. Toda e qualquer sorologia eu vou buscar o quê? Sorologia aí que está em alta, né, devido à Covid, que tem 2 métodos, que é o sorológico e o PCR. O sorológico serve para quê, gente? O que eu vou investigar com o sorológico?
Depende da amostra que eu vou utilizar. Mas eu vou investigar o quê? Digamos que a amostra seja sangue. Peguei ali, coletei o sangue. Aí eu vou separar o plasma. Lá no plasma vai estar o quê? Caso eu esteja com uma infecção ou pelo HSV1 ou pelo HSV2. No caso do HSV1, vamos focar aqui no HSV1. Eu vou ter anticorpos específicos para o HSV1, certo? Eu estou ali, estou com a infecção, eu estou sintomática, estou com lesão. Então, logo, nosso organismo tem que reagir, né? Ele não vai deixar o vírus matar a gente. Vai reagir. De que forma? Produzindo anticorpos para combater esse vírus. Tá? Então, coletei a amostra do indivíduo, separei as células vermelhas, glóbulos vermelhos dos glóbulos brancos, né? Peguei o plasma. Essa amostra do plasma, eu vou colocar numa plaquinha, tá? E lá nos pocinhos eu vou ter o que dessa plaquinha, gente? Eu tenho que ter o antígeno, certo? Então, eu já compro a plaquinha. Quem aí já fez algum estágio em laboratórios que fazem sorologia? E conhece um pouco mais de sorologia? Não tem os kits, gente? Tem os kits. Os kits são as plaquinhas, onde estão os pocinhos, e nesses pocinhos podem estar ou o anticorpo contra o antígeno do vírus, ou podem estar quem? Antígenos virais ou o próprio vírus, tá? E aí a amostra vai ser, se tiver o vírus, a amostra vai ser o soro com anticorpo, tá? Agora, se na plaquinha tiver o anticorpo, eu vou ter que dar o que para a reação? Vou ter que dar o vírus, eu vou ter que dar o antígeno viral. E aí a colheita seria da onde? Da lesão. Porque é na lesão que está o quê? O vírus. Tá? Mas no exemplo que eu dei para vocês, se eu coletei o sangue, se eu peguei o plasma, o que tem ali, tem que ter na minha plaquinha? A amostra, a plaquinha já vem preparada com o antígeno viral, tá? A amostra do paciente foi o plasma. Então, a plaquinha tem que ter o antígeno do vírus, ou o vírus, tá? Essas placas já vêm preparadas, certo? E aí eu pingo a minha amostra lá, deixo um tempinho. Se tiver reação, o que eu posso concluir, gente? Se houver reação? Que o indivíduo, ele está com infecção. Ele está com a herpes simples do tipo 1, certo? Se der negativo, é porque o indivíduo não está. Aquela lesão pode estar sendo causada por um outro tipo de micro-organismo ou por uma alergia, né? A alguma outra coisa. Certo, gente? Eu não? Agora, o contrário. Digamos que eu faça a colheita da lesão. Digamos aqui da boca. Peguei o suave, coletei, botei numa amostra e vou levar para fazer a sorologia. Eu vou ter que ter uma plaquinha com o quê? Se eu tenho o antígeno, agora eu preciso de quê? Do anticorpo. O antígeno tem que reagir com o anticorpo para poder ter reação, né? Pra formar lá a reação. Então, o que eu busco numa sorologia? Eu busco observar se o indivíduo, se o paciente, ele está com anticorpos para o micro-organismo ou se ele está com o micro-organismo ali de imediato. Certo? Deu para entender, gente? Dependendo da amostra, eu vou saber como eu vou proceder com o meu kit. Se eu vou querer anticorpo ou se eu vou querer antígeno. É assim que é feito do HIV também, tá? A sorologia. Coleta o sangue do indivíduo e aí lá na plaquinha para o teste de HIV tem quem? O antígeno, né? O vírus está ali. Ou fragmentos virais que vão reagir com quem? Com o anticorpo do indivíduo
de onde o sangue foi coletado. Ok? Então, eu investigo ou a presença do anticorpo ou a presença do micro-organismo. Deu para entender, gente? Ainda estão aí? Deu para entender? Tranquilo. Certo? Então, vamos para... Essas daí foram simples, até agora está fácil. A próxima é o PCR. Essa aqui, que é uma das que vocês têm mais dificuldade. Primeiro, o que significa PCR? Reação em cadeia da polimerase, tá? PCR, é do inglês, então, reação em cadeia da polimerase, por isso de trás para frente. Qual é o meu objetivo com o PCR? O que eu vou buscar? O que eu quero ver quando eu faço esse exame? Vocês acham? Eu quero observar a presença de antígenos virais. Se no caso eu estiver investigando a presença de vírus, se eu estiver investigando a presença de bactéria, eu quero investigar a presença do antígeno bacteriano. Se eu estiver fazendo PCR para investigar a infecção fúngica, eu vou buscar o quê? A presença de antígenos do fungo específico. Ok? Então, esse PCR é um pouquinho mais complicado, eu vou explicar bem detalhadamente. Prestem bem atenção, tá? Então, digamos que eu quero investigar a presença, né, se o indivíduo está infectado com o HSV1, tá? Eu tenho que conhecer esse micro-organismo, tenho que conhecer a constituição genética dele. Aí eu vou saber, eu sei que o HSV1 ele tem os antígenos X, Y e Z, que são os principais indutores do processo ali, como é que eu posso dizer para vocês? Das manifestações, que são os que mais induzem todo o processo sintomático, digamos ali, a infecção, tá? Eu escolho um desses antígenos. Digamos que do HSV1 eu vou escolher o antígeno X, tá? Eu vou pegar a amostra do HSV1 que está onde? Nas regiões com lesão. Na região da boca, né? Pego lá colé, faço a colheita da amostra, vou colocar no tubinho e vou ter que fazer primeiramente o quê, gente? Isolar o DNA dele. Ou o RNA, se for um vírus de RNA, tá? Mas que no caso é DNA. Vou isolar o DNA. Depois que eu isolei o DNA, eu vou realizar a técnica do PCR. Na técnica do PCR, o que eu vou fazer? Eu vou replicar uma região do vírus, que é esse antígeno que eu quero investigar, que é o antígeno X. Tá? O vírus ele tem o genoma dele, com vários genes. Eu quero investigar um tipo de gene. Todos os micro-organismos, eles têm antígenos específicos. Tá? Cada espécie de micro-organismo, ele tem aquele antígeno, é como se fosse a impressão digital. Cada um tem a sua. Ok? Então, a espécie ali do HSV1, eles têm antígenos que só estão presentes neles. O HSV2 só tem antígenos que estão presentes neles também. Tá? Sabendo disso, eu vou procurar fazer cópias desse gene que eu estou investigando, que é o gene X, desse fragmento do vírus. Para que eu possa fazer cópia, eu tenho que utilizar primeiramente o que a gente chama de primer, tá? O que é o primer? O primer é uma sequência de DNA complementar àquela região que eu quero copiar. E vocês que já estudaram, né? Replicação, já estudaram transcrição, isso lá ainda no primeiro semestre e no quinto semestre com genética, vocês sabem que o DNA ele é uma dupla fita, né? Essa dupla fita, uma é complementar a outra. Se eu tenho uma adenina aqui, eu vou ter uma timina aqui. Se eu tenho uma citosina aqui, eu vou ter uma guanina aqui, tá? Então, esse vírus, esse material genético, esse vírus, eu vou primeiramente aumentar a temperatura para que essas cadeias se separem e usar um primer, que é uma região complementar à sequência de interesse, a minha sequência que eu quero replicar,
E aí, para eu formar DNA, eu preciso de quê? Para eu fazer moléculas de DNA, gente, o que eu preciso? Vou precisar de ingredientes. Que ingredientes são esses? O DNA, ele é o quê? Um ácido nucleico. O ácido nucleico, ele é formado por quais subunidades? Por nucleotídeos. E os nucleotídeos, eles são formados por uma trinca de elementos, que eu não vou entrar nesse ponto agora. Mas um desses elementos é uma base nitrogenada, tá? Então, eu vou ter que ter nucleotídeos ali, certo? Eu vou ter que ter a enzima que vai fazer o processo de replicação, que é quem? Quem é a enzima que faz a polimerização do DNA? DNA polimerase. O que a DNA polimerase faz? Adiciona nucleotídeos na cadeia de DNA que está se formando. Tá? Com isso, tendo a DNA polimerase, tendo os nucleotídeos, que a gente chama de DNTPs, que são DNA nucleotídeos, são os nucleotídeos que vão entrar para formar as cópias que eu quero. Se a cópia desse vírus for desse gene, adenina, timina, citosina, guanina, aí eu vou ter que ter os nucleotídeos complementares, eles vão fazer várias cópias. E depois eu vou observar. Eu vou pegar esse material, aplicar num gel de agarose e realizar um processo de eletroforese. Se eu observar a presença desse gene ali, eu vou saber que o indivíduo está infectado com o quê? Com esse tipo de vírus. Porque é só ele que apresenta esse tipo de antígeno. Se não houver amplificação, se eu não tiver cópias desse antígeno, eu sei que o indivíduo ele não está infectado com esse tipo de vírus. Viajaram aí agora? Meio complicado essa onda, hein? O PCR é complicado. Ele é bem complicado, mas é um método molecular, tá? Bastante específico, certo? Geralmente ele é um teste confirmatório. Fez o molecular, deu positivo, dificilmente estará errado. Ok, gente? Por quê? Porque ele vai na raiz, ele vai diretamente no material genético do vírus. Eu vou fazer. Oi? Deve ser caro fazer esse PCR, né? Ou não? É caro. Vocês lembram logo quando estava tendo o surto do coronavírus? Vocês pesquisaram em laboratórios o preço de um sorológico e o preço de um PCR? O sorológico, hoje até tem nas farmácias, em média R$100 você faz. Mas na época mesmo do pico de infecção aqui, o sorológico era em torno de 200... Estava 190 no líder, Farma Líder. Isso agora recentemente ou antes? Não, no pico, estava R$190 na Farma Líder. E já estava barato. Agora está 110. Já estava barato, porque na maioria dos laboratórios, eu tinha uma tabela, era em torno de 250 no mais barato, tá? Nos mais caros, o sorológico chegava por volta de uns 300 e pouco. O PCR, por que ele é caro? Porque ele usa enzimas que são caras, que são as TAC polimerases, que nada mais é que a DNA polimerase, usa primer, usa os DNTPs, que são os nucleotídeos, que irão parear para formar a cópia do segmento que eu estou investigando, que no caso é o antígeno, que é o gene viral que eu estou investigando. Então, ele é muito caro. Então, estava em torno, na época do pico, acho que era ali no CSD da Mundurucus, era onde estava mais barato. Estava em torno de R$400, se eu não me engano, o PCR. Tá? E o sorológico lá na CSD da Mundurucus estava em torno de uns R$230, R$220. Então, o PCR é muito mais caro. R$400? Estava em torno de 400, 450, porque era o mais barato. No mais caro tinha até de 500 e pouco. PCR. Fazer um PCR desse de R$500 e não dá nada, hein?
Pois é, Acho que por na isso hora que lá, não, tem que dar alguma coisa aí, meu amigo, R$ 500. o ideal de fazer, no caso da Covid, a gente vai até discutir um artigo sobre Covid, bem interessante, mais para frente. É que você primeiro faça um raio-x para ver se seu pulmão ali está com algum foco de comprometimento, se aparece alguma coisa, para depois fazer o confirmatório, tá? E o PCR, ele vai te mostrar a presença do vírus. Ele vai dizer, tu estás com o vírus naquele momento no teu organismo. O sorológico, ele vai mostrar que você ou teve ou que você está, tá? Por que eu digo que você teve? Porque você já vai ter anticorpos. E os anticorpos são produzidos depois de um tempinho. Por isso que algumas pessoas que tiveram sintomas de Covid, o que era indicado a elas? Que procurasse fazer um exame sorológico depois de uns 20 dias, né? Depois de um mês, porque é o tempo de o organismo produzir anticorpos suficientes para serem lidos na máquina, no caso do sorológico, num espectrofotômetro, certo? Agora, o PCR ele te mostra que tu estás com o coronavírus naquele momento. O sorológico, ou você teve, se geral já passaram os sintomas, você teve, passou o sintoma, provavelmente você não está mais. Mas para confirmar, você teria que fazer o PCR de novo para ver se você ainda está com o vírus no organismo. Certo? Professora, uma dúvida Oi, aí. diga. Com relação ao sorológico, digamos que a pessoa teve alguns sintomas tal, mas depois, digamos, sei lá, de um mês, ele foi fazer esse exame sorológico e não, tipo assim, a carga viral dele é muito pequena que não apareceu nada lá, digamos assim. Se ele fizer o PCR, vai aparecer, vai constar como ele teve a doença, é isso? Bom, em geral, se você fizer um sorológico, você guarda células de memória ali, você vai ter anticorpos, tá? Então, dependente do tempo que você vai fazer o exame, esse anticorpo irá aparecer. Mas o ideal é que você faça logo depois dos sintomas, porque você vai ter uma quantidade maior de vírus. Ou então, numa curva em que a carga viral está te fazendo produzir mais anticorpos, certo? Agora, em relação à carga viral estar baixa, pode ser que nem com o PCR seja possível você verificar a presença do vírus ali. Porque vocês têm que primeiro extrair o DNA do vírus. Se tiver pouquinha amostra, talvez não dê para extrair uma quantidade suficiente de material. Certo? Por isso que, para fazer o ensaio do PCR, o ideal é fazer logo quando o indivíduo está com sintoma ali, porque a carga viral está mais alta. Porque depois que passou, ou a carga viral está muito baixa, ou os anticorpos já conseguiram eliminar o vírus do teu organismo. Certo? Então, PCR ideal no momento sintomático. O sorológico pode ser tanto no momento sintomático, mas depois de um período em que o teu organismo deu tempo de reagir, ou depois do período sintomático. Ok? Deu para entender? Sim, professor. Tranquilo. Então, por que eu gosto de explicar assim para vocês, com toda a paciência do mundo? Eu sei que é complicado, é uma técnica molecular, é complicada, para que vocês não possam passar vergonha aí quando vocês estiverem no mercado, formados. Porque eu já cheguei em algumas farmácias agora, durante essa pandemia, e aí eu perguntava lá para o farmacêutico, não só em farmácia, mas em hospitais. Outro dia minha mãe teve um problema de saúde, ela estava com sintomas semelhantes à Covid. Aí eu levei ela num desses hospitais aí, não lembro qual é agora, que é do plano de saúde dela. E aí eu cheguei lá e perguntei para o técnico de enfermagem ou para o enfermeiro qual era o tipo de exame que eles tinham lá. E aí ele falou o exame do SUAB. Aí eu falei, então é o sorológico. Ele, não, o exame do SUAB.
Aí, para não constrangê-lo, eu nem levei adiante. Ou seja, uma pessoa que está vivendo ali, né, constantemente com a situação, não tem conhecimento das técnicas que tem no hospital e nem foi buscar saber qual é o objetivo de cada uma. Então, o método do SWAB, o SWAB é apenas o quê, gente? Para colheita. O SWAB é um instrumento para você fazer a colheita da amostra, tá? Agora, essa amostra pode ser utilizada tanto para fazer o PCR, quanto para fazer o sorológico, tá? Mas, em geral, para o sorológico, o que eles coletam? O sangue, para pegar o plasma, para ver se você tem anticorpo, tá? Mas eu posso ter sorológico, como eu falei para vocês, coletando a amostra, e na minha plaquinha está o quê? O anticorpo. E aí eu vou ver se o indivíduo está ali com a infecção ou teve a infecção. Mas o PCR, lembrem, o PCR é para verificar a presença do vírus. E o sorológico, em geral, é para verificar se o indivíduo ele tem anticorpo para o vírus, ou seja, ele entrou em contato com o micro-organismo, logo ele está com o anticorpo. Aí, se eu quiser ver se esse indivíduo ele mostrou que ele tem anticorpo para o vírus, mas será que ele ainda está com a infecção? Aí eu posso fazer o quê? O PCR, para ver se o vírus ainda está ali. Ou um sorológico específico para verificar a presença do vírus. Certo? Então, para que vocês tenham conhecimento, quando chegarem lá, né, na farmácia, no hospital, seja lá onde vocês forem trabalhar, vocês saberem para que serve cada um dos testes, qual é o objetivo, para que vocês possam informar o paciente, o familiar do paciente, que quer saber como é, como é que faz, como é que coleta, o que o médico vai ver, quanto tempo demora, certo? O sorológico é rapidinho que se faz, né? Coisa de 1 hora, 2 horas, você vê lá a reação. O PCR não, o PCR você tem que levar para o laboratório, extrair o DNA viral, depois fazer todo o processo de ciclo lá no aparelho adequado, depois fazer a eletroforese, para depois passar o resultado para o paciente. Isso dura em torno de 20 dias a 1 mês. Certo? Deu para entender? Se ou não? Ainda tem gente aí? Já foram embora? Estou aqui. Então, vamos para o último ensaio, que é a histopatologia. Para que a histopatologia serve? Vocês aí que viram patologia com quem? Qual foi o professor? Já foi aqui na Isamás? Não? Aqui na Isamás, quem dá patologia é o professor Irã, tá? Então, o professor Irã, ele te mostra uma condição de tecido saudável, uma condição do mesmo tecido infectado, doente. Então, na histopatologia, eu vou verificar o quê, gente? As transformações, né, morfológicas desse tecido em decorrência do quê? Da tua resposta imune em relação ao vírus. Então, eu tenho a minha amostra, a minha lâmina padrão, e eu vou pegar a lâmina infectada, né? E vou ver se tem alteração. E se essa alteração é compatível com as modificações morfológicas causadas por um desses micro-organismos. Ok? Então, esse é o objetivo do histopatológico, mostrar alterações em decorrência da resposta imune a um determinado micro-organismo. Certo? Sim ou não? Sim, professora. Então, Sim, vamos para a sexta questão. Vocês viram que a quinta questão foi a mais difícil, né? Se caísse numa prova, essa vocês iam se enrolar mais, né? Vamos para a sexta. A sexta é fácil. Qual ou quais as formas de prevenção para estas infecções? Essa daqui é bem parecida com a quarta e com a segunda e a terceira. Porque se eu sei como ocorre o contágio, eu sei como eu vou me prevenir.
Como é que ocorre o contágio do HSV1? Por meio do contato, né, com regiões que estão infectadas, com lesões, no caso do HSV1, com lesões na região bucal ou perifacial. Então, como é que eu previno? Evitando o contato com regiões infectadas. No caso do HSV1, contato com a boca infectada. E no caso do HSV2, de que forma? Evitando o contato com as regiões genitais infectadas. Ou seja, eu vou usar preservativo para realizar o ato sexual. Deu para entender? Como é que eu previno? Evitando contato com as regiões contaminadas, com as regiões infectadas, com as lesões provocadas por esses micro-organismos. Certo? Ok. Então vamos para a última. Quem pode ler essa daí, que eu já estou sem ar? Eu posso, professora. Então leia lá para a gente. Vamos lá. Qual ou quais as formas de tratamento para estas infecções? Caso seja utilizada uma antimicrobianoterapia, descreva o mecanismo de ação pelo menos 2 antimicrobianos que apresentem mecanismo de ação diferente. Isso. Então, lá no texto tem as formas de tratamento. Tá? Quais são essas formas de tratamento? O que vocês viram? São 2 formas lá que está no texto. Tem antimicrobianoterapia, e aí ele te mostra uma classe. E tem um tratamento mais tópico, local. Quais seriam? Meio ponto para quem acertar. Hein? Tchan, 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 tchan. Cadê? Seria o quê? Cuidados locais. Ou seja, eu vou usar gelo nas regiões lesionadas, álcool, éter para poder limpar. Ou eu posso usar antivirais, né, do grupo dos análogos sintéticos de nucleotídeos ou nucleosídeos purínicos. Aí o texto cita 2 deles, que é o valaciclovir e o aciclovir. Tá? Então, esses, na verdade, eles são bem semelhantes. A diferença do valaciclovir para o aciclovir é que o valaciclovir é uma prodroga. Ou seja, ele precisa ser metabolizado e ele, quando ele é metabolizado, ele é convertido em aciclovir. Por que ele é do grupo dos análogos sintéticos de nucleotídeos purínicos? Porque ele nada mais é do que um análogo de uma base nitrogenada. Quais são as bases nitrogenadas que vocês conhecem? Mais uma vez aqui falando de ácidos nucleicos. Timina, citosina, guanina, uracila, né? A uracila que está presente só no RNA e a timina só presente no DNA. No caso desse grupo, é do grupo purínico. Quem são as bases nitrogenadas do grupo purínico? Adenina e guanina, tá? Adenina e guanina. No caso do valaciclovir e do aciclovir, é o análogo de guanina, tá? Então, se análogo é parecido, né? Fazer uma analogia, vou comparar, é algo parecido, quimicamente, mas que não tem o mesmo efeito, tá? Então, imaginem, o vírus está lá dentro da célula e ele está se replicando, né? Multiplicando lá o seu material genético, replicando o material genético. Ele usa o quê? Os nucleotídeos da célula. A célula tem nucleotídeos ali. Ele vai usar para formar o quê? O seu material genético.
Quando o valaciclovir ele entra na célula, primeiramente, lá no organismo, né, ele é convertido por uma enzima em aciclovir. Aí o aciclovir, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser fosforilado. O que é fosforilar, gente? Fosforilar é adicionar um grupo fosfato. Tá? Fósforo. Grupo fosfato do ATP adiciona lá no aciclovir. Então, ele é fosforilado sequencialmente, várias vezes. Quando ele é fosforilado várias vezes pela timidina quinase ou timidina sinase, ele vai ser convertido numa forma chamada de GTP, guanosina trifosfato. Só que a célula, ela tem a guanosina trifosfato natural, essa que a gente tem, que as nossas células usam para poder replicar nosso material genético e produzir, né? A gente tem aqui as nossas células epiteliais, elas não têm que entrar em mitose constantemente, né? A gente não faz troca de células epiteliais. Então, a gente tem todo um aparato para produzir nosso material genético. Se o vírus está instalado ali na célula, ele vai usar o material que a célula fornece para ele. Só que o valaciclovir, que foi convertido em aciclovir, ele é convertido lá no análogo GTP, tá? E esse GTP medicamentoso, tá? Esse GTP antiviral aí, dessa classe, ele não tem o grupamento hidroxila. E a hidroxila é importante para que a DNA polimerase acrescente outro nucleotídeo e continue fazendo ali a molécula de DNA, né? Replicando a molécula de DNA. Quando o GTP vira antiviral, ele entra na cadeia de DNA, outro nucleotídeo não pode mais entrar. Então, o que acontece? Ele causa parada de replicação. Se ele parou a replicação, eu não vou ter mais novos vírus, porque ele não pode mais se replicar, porque eu tenho ali algo que está impedindo a replicação. Tá? Então, não há inibição da enzima DNA polimerase, não há inibição de enzima nenhuma, porque em seminários, alguns colegas, quando eles vão explicar o mecanismo de ação desses antivirais, eles dizem que houve a inibição da enzima DNA polimerase. Não acontece isso, tá? Esse tipo de inibição é por meio de parada de replicação. Uma vez que o GTP, não apresentando a hidroxila do GTP natural, os outros nucleotídeos não podem entrar para continuar o alongamento da cadeia do DNA do vírus. E aí o vírus não vai conseguir se replicar. Não tendo replicação, essas células infectadas vão sofrer a ação do nosso sistema imune, né? Essas células vão ser fagocitadas e destruídas e acabou o vírus. Certo, gente? Ok? Sim ou não? Sim, professora. Então, deu para entender? Então, o valaciclovir, ele é convertido em aciclovir. Ok? E o aciclovir, ele é fosforilado. Por qual enzima? Pela enzima timidina quinase. E outras duas enzimas virais também, mas a principal é essa. Ele é fosforilado até chegar na forma de GTP, que é a guanosina trifosfato. Só que esse GTP é medicamentoso, né? Veio de quem? Do aciclovir. Mas as nossas células têm o GTP natural. Esse GTP medicamentoso, quando ele se instala lá na molécula de vírus que está se replicando, ele não deixa outro nucleotídeo chegar. Logo, quando ele entra, a replicação para. Tá? Certo? Sim ou não? Certo, professora? Certo. Então, gente, é sério isso? Já são 9 e pouco? Ah, 8 não. 8 e pouco. O relógio 8 e daqui do 7. computador que está... Já ia dizer, meu Deus, tomei a vez do outro professor. Bom, gente, então, essa foi a nossa aula, tá? Espero que vocês tenham gostado do tema, que é um tema bastante presente. Às vezes a gente
tem colegas, né? Tem pessoas aí que têm esse problema e vocês nem sabem. Né? Às vezes a gente convive com esse problema e não sabe. Então é uma oportunidade da gente conhecer um pouquinho mais da infecção, conhecer um pouquinho mais como é que ocorre o tratamento, como é que previne, certo? E até então a próxima aula, tá bom? Nossa próxima aula a gente vai falar sobre antifúngicos, certo? Então estudem os principais antifúngicos, para que a gente possa ter uma aula bem produtiva, tá certo? Positivo. Então, Tá boa ok, noite professora. para vocês e até a próxima aula. Sua aula foi muito importante pra gente. Obrigada. Até a próxima Muito aula. interessante o assunto. Obrigada. Fiquem Boa com noite. Deus, tá? Boa noite. Tchau, professora. Boa noite. Boa noite.